Bem-vindos às entrevistas da Ideias Instante. Esta semana temos em estúdio o Dr. Pedro Passos Coelho, economista de formação, candidato à liderança do Partido Social Democrata e autor de Mudar. E é exatamente sobre este livro que o Dr. Pedro Passos Coelho está hoje aqui para nos esclarecer sobre o que pretende alterar. Começo exatamente por lhe perguntar, Sr. porquê mudar e, obviamente, para onde? Bem, em primeiro lugar, mudar porque a mudança impõe-se por si própria. Tenho defendido isto, nós estamos cada vez com menos espaço de liberdade para dizer em que sentido é que queremos mudar. E essa mudança impõe-se por várias razões. Em primeiro lugar, porque o país tem estado, na esfera pública e na esfera privada, a viver muito acima das suas possibilidades há vários anos. E isso hoje custa em impostos mais do que nós podemos pagar, custa em crescimento económico o suficiente para que Portugal tenha tido as mais baixas taxas de crescimento das últimas décadas e custa muita injustiça social em Portugal. Portanto, é preciso mudar enquanto nós podemos escolher o sentido da mudança. Agora, mudar em que sentido? Desde logo, invertendo esta situação de um país que não gera poupança, que gasta ineficientemente os recursos, seja na área pública, nas políticas públicas, na educação, na saúde, na segurança social, seja na área económica. Precisamos de ter um Estado mais eficiente, mas também mais sério e responsável, mais moralizador da vida pública, se quiser, mas ao mesmo tempo mais responsabilizador para os cidadãos. E precisamos ter uma sociedade civil capaz de criar riqueza, de aproveitar as vantagens da globalização para conquistar novos mercados e para tornar a riqueza do país não apenas num rendimento disponível maior para as pessoas, mas sobretudo que nos permita também aceder a uma sociedade mais avançada. Isto dito assim muito rapidamente, já diz qualquer coisa, mas tenho a certeza que vamos esmiuçar um bocadinho isto, não é? Com certeza. Eu começo exatamente pela parte pública. O que é que acha que o Estado poderá fazer para aumentar um pouco a sua receita? Isto sendo, e falando de lá para casa também, que todos nós vivemos um bocadinho com o cinto apertado. O que é que podemos fazer para o Estado, por um lado, ter acesso a mais receitas e, simultaneamente, que o cidadão comum não sinta que está a ter impostos a mais, que está... Muito bem. Nós tivemos, em 2009, um déficit do Estado que rondou os 9,3%. O que é muito em qualquer parte do mundo. Para respeitar os compromissos do Pacto de Estabilidade e Crescimento, Portugal precisa, daqui a 2 anos, ter um déficit de 3%. Portanto, temos de abater 6% ao déficit. Como é que fazemos isso? Só há 2 maneiras combinadas de o fazer. Pelo lado da despesa, é diminuir a despesa, e pelo lado da receita, aumentá-la. Do lado da receita, como disse muito bem, nós não podemos aumentar esta receita aumentando mais impostos. Porque de cada vez que tivemos um problema de finanças públicas em Portugal nos últimos anos, a receita foi sempre a mesma, foi pôr as famílias e as empresas a pagar mais impostos. Não é a favor, portanto, e é bem claro nesta obra, não é a favor do aumento dos impostos? Não. Acho que o Estado tem de dar o exemplo. Tem de gastar melhor o dinheiro que nós pagamos em impostos e contribuições, mas ele próprio tem de dar o exemplo de abater a despesa que não é necessária, aquilo que é o desperdício. Por exemplo, o Tribunal de Contas há vários anos que vem denunciando o desperdício na área da saúde. Nós temos um sistema de saúde que funciona relativamente bem e que é bom em qualquer parte do mundo, mas custa 1/4 mais do que seria necessário para obter os resultados que obtemos. Quer dizer, entre 25% a 30% de desperdício que existe na saúde, nós podíamos estar a utilizá-lo para chegar a quem mais precisa e hoje não chegamos, ou para poder baixar impostos às famílias e às empresas que poderiam assim fazer mais poupança para investir em Portugal. Portanto, nós não devemos aumentar os impostos. O que temos é de pôr o Estado a gastar menos. Agora, nós temos uma situação de emergência. A situação de emergência significa que temos de fazer um plano de contenção mais ousado. E olhamos para o exterior e vemos que a Espanha, a Itália, a Grécia será forçada a um programa desse, a Irlanda, são países que vivem problemas de dívida pública e de déficit público muito elevados e que entenderam lançar medidas de forte contenção. E nós ainda não fizemos isso em Portugal. O orçamento que foi apresentado na Assembleia da República este ano, de alguma maneira vai buscar a quem não pode fugir, que é os funcionários públicos, e eu próprio, no livro de resto, vou dizendo que nós temos de congelar os salários dos funcionários públicos, mas temos de fazer mais. Não podemos só dizer agora, de uma forma muito injusta, olha, os funcionários públicos vão pagar a crise e, portanto,
vão ter os seus vencimentos congelados para nós abatermos o déficit. Mas isso não chega. O que é que o choca mais neste orçamento? E já que tocou no assunto... Esse facto, o facto de nós estarmos a penalizar um pequeno investimento ao nível do PIDAC, que porventura é muito mais importante para a economia, para as pequenas economias dentro do país, do que as grandes obras públicas. Penalizamos os funcionários públicos que dificilmente poderiam ficar fora deste esforço, mas depois o Estado não faz mais nenhum esforço. O Estado tem hoje consumos intermédios que podiam e deviam ser abatidos e não há hoje um plano sério que esteja a ser orquestrado pelo Ministério das Finanças e pelo Ministro das Finanças que dê ao país e ao exterior do país, nomeadamente à Comissão Europeia, uma indicação clara de qual é a nossa disposição para fazer o saneamento da despesa pública e para aplicar melhor os dinheiros nas áreas de política pública mais pesadas, como são a saúde, onde há ineficiência, mas também na educação e na segurança social. Relativamente às obras públicas, concorda ou não com... Mas antes de responder a essa questão, deixe-me só muito rapidamente dizer o seguinte. Agora, nós fazendo um grande aperto, uma grande austeridade, fazendo uma grande poupança nos próximos anos, nos próximos 2 anos, só isso não chega para chegar a um déficit de 3%. Porquê? Porque o nível de despesa pública rígida hoje é muito elevada, mas, sobretudo, porque a atividade económica, quer dizer, a nossa capacidade para criar riqueza é muito pequena. O nosso PIB potencial, aquilo que se chama o PIB potencial, a nossa capacidade para criar riqueza é muito baixa. Ora, se não aumentamos os impostos, a receita fiscal só aumenta se aumentar a atividade económica. Se houver mais transações, se houver mais investimentos, se houver mais crescimento económico. Sem crescimento, nós não conseguimos reduzir esta fatura. E para crescer, nós temos de apostar nos empreendedores, temos de apostar no investimento e, portanto, precisamos de um governo não socialista em Portugal. Portanto, não acredito que um governo socialista em Portugal, que tenha a mentalidade que é mais preciso, que é mais importante distribuir do que apostar naqueles que têm a capacidade para correr riscos e para criar riqueza, enquanto não fizermos essa mudança em Portugal, eu julgo que nós não sairemos desta situação difícil em que estamos. Portanto, em economia, para si, a palavra incentivo é crucial. Incentivo, há 2 palavras que são muito importantes. Estou a falar de incentivo económico, obviamente. Há 2 palavras muito importantes. Estou chamando aqui, enfim, os clássicos da economia que defendem o incentivo como pilar do desenvolvimento económico. Eu acho que há 2 palavras que são hoje muito importantes. Uma chama-se moralizar, outra chama-se responsabilizar. Nós devemos deixar a ideia de que o Estado deve ser empresário e devemos apostar nos empresários, não é nos patrões, é nos empresários que são capazes de olhar para os mercados externos, acrescentar valor e trazer maior rendimento para o país, correndo riscos. Temos de apostar seriamente e de criar um quadro favorável para que esses empreendedores e esses empresários possam aparecer em Portugal, mas possam aparecer sem favor do Estado. Quer dizer, sem que o Estado escolha os empresários que são seus amigos e que devem, e as empresas que são suas protegidas, porque essas estarão sempre menos bem preparadas para os mercados externos. Quer dizer, nós temos de ir à conquista dos mercados lá fora, mas temos também de ter no mercado interno mais concorrência. E só podemos apostar naqueles que têm mérito, naqueles que realmente se preparam, que cumprem as regras, que não fazem batota, se o Estado tiver uma posição de isenção e se tiver uma posição de independência. E isso não é possível ter sem boa regulação e sem o Estado deixar de ser empresário. Portanto, acha que o nosso Estado é empresário? Não é, com certeza. Então ainda detém tantas empresas públicas. O Estado faz concorrência com os privados em várias áreas económicas. Não faz sentido porque o Estado depois tem de fiscalizar o mercado. Como é que é possível fiscalizar-se a si próprio? Quem é que acredita que o Estado esteja no mercado a criar regras para os privados e a seguir as regras que impõem aos outros? Normalmente isso não acontece.